Boa noite, sejam muito bem-vindos ao TBC Esporte. A gente já começa passando o nosso número de WhatsApp, o nosso canal direto de relacionamento com você ligadinho na nossa audiência. É o 99229-8580. Manda seu recadinho, fala pra gente o que você achou da nossa semana de estreia, de retorno da equipe de TBC Esporte no ar para você. Tá? A gente vai ler daqui a pouquinho no ar os recados. E eu começo dando boas-vindas para os nossos comentaristas que estão aqui hoje no estúdio com a gente. Boa noite, Evandro Gomes. Boa noite, Thaís. Grande abraço a você, ao Vitor, ao Dante. Abraço à minha nobre família goiana. Graças a um grande futebol que vem jogando, o Atlético está entre os 16 melhores times da Copa do Brasil. Parabéns para o Atlético. Bem-vindo, Dante Keller. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo um abraço bem? para você, para o Vitor, para o Evandro. Hoje eu quero dar um abraço especial também para uma colega nossa, que é a fonoaudiologista da Brasil Central, que está aqui há 15 anos. Nossa querida Patrícia também faz parte do quadro aqui da TV Brasil Central. E o Atlético nos engrandeceu, hein? E eu estava olhando um detalhe. Se são nas regras antigas, se o campeonato é disputado nas regras antigas, o Atlético teria ampla possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil, porque os clubes que terminaram, que disputaram todo o campeonato, são do mesmo nível. Os 5, né? Quinteto ali, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Bem-vindo, Vitor Monteiro. Olá, Thaís. Ótima noite para você, para o Evandro Gomes, Dante Keller e em especial para você que nos acompanha em mais um TBC Esporte. A gente vai destacar muito essa grande vitória e a ótima classificação do Atlético e, é claro, o final de semana recheado de jogos. Tem Vila Nova em campo, o Atlético volta a campo, tem Goiás, tem também as equipes na Série D, então tem muita coisa bacana para a gente tratar aqui no TBC Esporte. E a gente abre essa edição falando, claro, do Atlético. O time rubro-negro está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo de 1-0 lá no Rio de Janeiro, mas ontem venceu o Fluminense no Estádio Olímpico, um jogão de bola que você confere agora como foi. O Atlético começou com tudo e logo aos 3 minutos, após cruzamento da direita, Marlon Freitas, que retornava ao time, apareceu na área e chutou cruzado, pertinho da trave. Aos 9, o Dragão saiu na frente, Ferrarese cruzou da esquerda, o goleiro Muriel caiu para defender, mas deixou a bola escapar, logo no pé de Chico, que mandou para as redes. O Atlético seguiu produzindo bastante. Tentou ampliar com Nicolas em chute que foi desviado por Ferrarese e Muriel defendeu. Pouco depois, Chico cruzou da esquerda e Yuri antecipou a marcação, mas mandou para fora. Após levantamento da direita, Ferrarese cabeceou e quase marcou. A bola passou pertinho da trave. Numa rara investida ao ataque, o Fluminense empatou. No último lance do primeiro tempo, Egídio cobrou o escanteio da esquerda e Lucas Claro apareceu entre os zagueiros rubro-negros para cabecear forte e empatar. No segundo tempo, o panorama seguiu o mesmo, o Atlético dominando as ações e buscando o gol, enquanto os tricolores, satisfeitos com o empate, que garantia a classificação, tentavam contra-atacar. O que aconteceu aos 30 minutos, quando Nenê escorou para Felipe Cardoso, que tentou chute colocado da entrada da área, mas mandou sobre o gol. O segundo gol rubro-negro saiu após novo rebote de Muriel. Janderson chutou forte, o goleiro espalmou para frente e Marlon Freitas chegou com tudo na área, soltando uma bomba rasteira. Atlético 2-1, resultado que levava a definição para as penalidades. Porém, ainda deu tempo do Dragão confirmar a classificação graças aos Mateus. Aos 47, Mateuzinho avançou pela esquerda e deu assistência para Matheus Vargas, que se esticou e completou para as redes. Para a festa rubro-negra, Atlético Goianiense 3, Fluminense 1, 2.600.000 reais garantidos nos cofres da equipe goiana. Torcedor atleticano está feliz da vida, inclusive, seu Albertino de Nerópolis, torcedor que manda sempre mensagem aqui no WhatsApp, torcedor rubro-negro, está feliz da vida, né, seu Albertino? E ontem, o técnico Wagner Mancini, após essa vitória, destacou aí que alguns membros da imprensa andavam criticando a postura do Atlético Goianiense. Olha só o que ele falou. Quem não tem paciência não são as diretorias, muitas vezes é a imprensa. Porque alguns de vocês me fizeram a pergunta na segunda derrota.
quando ainda nem sabiam o posicionamento do Adson. Então é bom que se diga que muitas vezes isso também vem da imprensa. Eu acho que todo mundo tem que ter a consciência do que é um trabalho, né, do que acontece no dia a dia do seu clube. O Adson é um cara muito presente no dia a dia do clube, ele enxerga aquilo que está sendo feito, mas existem outros lugares também onde as cobranças são de formas exageradas. Eu acho que todo mundo que faz parte do futebol, o torcedor através das redes sociais, a imprensa e quem vive do futebol tem que entender que tudo tem que ter tempo. Ninguém consegue fazer um trabalho em pouco tempo que dê resultado. Então, às vezes, é uma covardia o que se faz. Observação pertinente aí do Wagner Mancini, né? As pessoas ficam muito afoitas ali nesse início de trabalho, cobrando bastante dele, não dão tempo para o treinador mostrar a que veio, não é? Bom, eu não sou do tipo corporativista para chegar aqui e rebater o Mancini, porque ele critica a imprensa, é um direito dele. Ele é criticado duramente nos momentos que ele erra. Ele tem todo o direito também de dar a sua opinião a respeito do que ele ouve, né, em relação ao seu trabalho. Agora, seria interessante que ele ouvisse também o presidente do Atlético, que não é muito paciente, o Adson, com resultados negativos. Talvez a exceção tenha sido agora, com o próprio Mancini, quando ele freou a língua e acabou segurando o Mancini. Aí está o resultado. Um grande trabalho do treinador até aqui no comando do Atlético. E Dante, você concorda? Ô, Thaís, eu não sou muito de reclamar de treinador, não. Eu gosto mesmo de ver o trabalho, a sequência de trabalho de cada treinador. E do Mancini foi da mesma forma. Mas é bom que o Mancini fique sabendo que lá dentro do Atlético as coisas não são bem assim, não. Quem sempre abre o bico primeiro e começa a expor o treinador para os comandados, para os torcedores, é o próprio Adson Batista. Esperamos que ele possa corrigir essa falha, ou até que não tenha essa força para peitar o Wagner Mancini, que é um treinador mais experiente, é um treinador que se posiciona, né? Agora, eu quero falar do trabalho dele. O trabalho dele está ótimo. O Wagner Mancini está dando à equipe do Atlético o movimento que a equipe precisa. O Atlético está jogando fino da bola e olha que houve um intervalo aí de derrapagem, daqueles 3-0 para o Flamengo para esses jogos agora. Teve um intervalo aí que tudo correu bem, todo mundo esperou, o trabalho dele melhorou e o Atlético hoje está afiado. Deu sorte o Mancini, então, com o Adson, Vida? Exatamente, Thaís. Eu acredito que é válido essa colocação do Mancini para nós mesmos da imprensa refletirmos um pouquinho. Então, vale também essa meia-culpa por parte da imprensa. Mas, em relação ao time do Atlético ontem, me agradou muito a postura, mais uma vez, assim como foi no final de semana na derrota para o Atlético Mineiro, que talvez no segundo tempo faltou um pouquinho de perna. Ontem não, o Atlético, como a gente vinha destacando durante a semana, a expectativa para esse confronto de postura, o Atlético foi agressivo, dominou as ações, acuou o Fluminense, que ficou, principalmente após o empate, já no finalzinho do primeiro tempo, acuado. Então o Atlético conseguiu dominar, conseguiu se impor e merecidíssima classificação, importante demais para dar moral para o Mancini e, é claro, para todo o elenco, ainda mais após as saídas. Vale lembrar, o Atlético perdeu 2 titulares recentemente. O Jorginho, por todo aquele imbróglio, acabou indo para o Atlético Paranaense e no último final de semana foi a despedida do Renato Kaiser, que era também um atacante titular, um dos principais atletas desse elenco rubro-negro. Bem, Thaís, eu falei sobre o Mancini. Sobre o jogo do Atlético, a vitória ela foi soberba, de um time que foi melhor do primeiro ao último minuto. O Atlético, para se ter uma ideia, chutou 10 vezes no primeiro tempo contra uma do Fluminense. O Fluminense teve até uma posse de bola maior. Todavia, um time que não atacava o Atlético, se segurando. Talvez pensando que 1-0 ainda era um resultado interessante para levar para os pênaltis. O meio-campo do Atlético foi simplesmente espetacular, com 3 jogadores muito importantes na partida, o Edson, o Marlon Freitas e o Chico. O Chico saiu depois um pouco cansado, estava extenuado em razão de tanto da correria que ele impôs no primeiro tempo, mas acabou fazendo o gol. Então, para você ver, o outro jogador de meio campo fez o gol, o Marlon Freitas, que no meu ponto de vista foi o grande jogador em campo, embora todo o time do Atlético tenha jogado uma grande partida. E o Mancini acabou fazendo alterações
né, precisas, tanto que no gol que classificou o Atlético, 3 jogadores que tinham entrado fizeram a jogada. O Natanael passou para o Mateuzinho, que cruzou para o Matheus Vargas fazer o gol milagroso naquele instante do jogo. Foi simplesmente emocionante a vitória do Atlético. Dante, Sim. pode falar. Esse jogador é Jander, atacante? O Janderson. Janderson, que veio do Corinthians, é um jogador que merece muito cuidado, é um jovem, e ele faz uma fumaça jogando pela direita, ele ajuda muito o Atlético. Ele tem um problema grave, finalização com ele tem que treinar muito finalização, mas não se pode jogar esses detalhes nas costas dele. É preciso que dê mais oportunidade para ele continuar, porque a movimentação do Atlético passa por ele no setor direito e ele tem feito um grande trabalho e é preciso ser valorizado. E além do dinheiro, quanto dá moral essa classificação aí para o Atlético Goianiense? Simplesmente, ainda sobre o Janderson, que o Dante falou, que precisa arrematar mais, só lembrando que ontem ele arrematou uma, que você tem razão ao cobrar, que o gol do Marlon Freitas foi um arremate dele que o goleiro espalmou para frente, né? E o Marlon chegou e fez o gol. Mas o time ganha moral, o time está entre os 16 melhores, e agora não tem aquela história do grupo bom da Libertadores pegar aqueles times eventualmente mais fracos, na teoria, né? Porque hoje não tem mais times tão fracos. Agora é sorteio. Eu acho assim, na pior das hipóteses, a pior das hipóteses para o Atlético seria pegar o Flamengo. O Atlético ganhou de 3-0 do Flamengo, mas o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. Ainda é. É indiscutível isso. Um elenco recheado de opções. Sim, né? O Flamengo com um time completo é o favorito para ganhar. E na melhor das hipóteses, isso analisando na parte teórica, seria o Juventude, talvez, aquele refresco para o Atlético. No início do campeonato eram 80 clubes, né, disputando a competição. Restaram os 5, que foi o Juventude, América Mineiro, Ceará, Botafogo e Atlético Goianiense, que se juntam agora às equipes que estão na Libertadores, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense e São Paulo. E além deles, os campeões de 2019, Fortaleza, que foi campeão da Copa do Nordeste, o Cuiabá da Copa Verde, o Red Bull Bragantino, que foi campeão da Série B. Depois tem gente que ainda acha que a Copa Verde não vale nada. Pois é, olha onde foi parar o nosso Cuiabá, né? Aí, o Cuiabá já entra aí com seus 2 milhões e 500 mil reais no mínimo garantido, né? Serão 16 equipes divididas em 8 grupos de 2 times, seguindo os critérios de jogo eliminatório de ida e volta, e o sorteio, dia 1º de outubro, já vai definir aí quem o Atlético Goianiense Porque o vai ano passado enfrentar. era assim, fazer o grupo desses grandes que entram agora contra aqueles outros que estavam chegando. Mas agora não, agora é um sorteio único, né? Você pode pegar qualquer equipe. E o Atlético... Thaís, você perguntou sobre o que ganha o Atlético com essa situação de, além dos 2.600... No acumulado já são 8 milhões que ele tem a receber. Mas ele ganha autoconfiança. Eu tenho dito aqui, você sabe disso, que eu sou defensor desse aspecto, é que a autoconfiança é fundamental na vida de todo mundo, é fundamental na vida de todas as pessoas. Você tem que estar fazendo aquilo que gosta e você vai render mais fazendo aquilo que gosta. O jogador de futebol não é diferente. Aliás, é o que mais precisa de autoconfiança, é o artista. O jogador de futebol é artista, queira ou não queira. Muita gente não quer aceitar que um jogador de futebol é artista. Como que ele não é? Se ele ganha no mínimo 50 mil por mês, ele ganha 600, 800, 2, 3 milhões. Então, o jogador de futebol é um artista. É o único que leva a torcida no estádio quando se pode, é o jogador de futebol. O roupeiro não leva, a imprensa não leva, o presidente não leva, ninguém leva. Só o jogador de futebol que leva público ao estádio. Então, ele ganha autoconfiança. E autoconfiança para um time que estava na lanterna esses dias, é tudo. É demais, né? É fundamental. Eu queria comentar aqui também o quanto o Atlético Goianiense faz valer a lei do ex, né, gente? Ontem a gente viu o Marlon Freitas, ficou 2 semanas no departamento médico, no tratamento fisioterápico, se recuperando para poder jogar, e entrou e fez o dever de casa, Thaís, né, é impressionante a força do Marlon Freitas, força física, jogador muito forte, como você bem lembrou, ficou 2 semanas afastado, com uma lesão no quadril, e voltou com tudo. Ontem foi o senhor do meio-campo mais uma vez, já vinha sendo um grande destaque dessa equipe comandada pelo Wagner Mancini. Ele ajuda muito na marcação, é um leão marcando e ainda aparece muito na área, pisando na área. É algo que até após o jogo o próprio Marlon Freitas falou que é uma cobrança do Wagner Mancini para pisar na área ali como um elemento surpresa. Deu certo ontem.
conseguiu marcar mais um gol, mas como é importante esse jogador, o Marlon Freitas, Que é cria de baita Xerém. jogador, e marcou contra seu ex-clube, né? Sua equipe que o revelou. Que é de Xerém, é amigo do Zeca Pagodinho, né? Tá bom, tá no samba. Mas olha, se você me perguntar quais são as equipes que podem surpreender agora nessa fase oitavas de final da Copa do Brasil, você tem um Atlético, pelo futebol que está jogando, não é empolgação. O Atlético está jogando bem, já tem alguns jogos aí. O Atlético está fazendo um campeonato muito bom. O Atlético vem de resultados importantes contra Vasco no Rio de Janeiro, contra Bahia em Salvador, né? Bate no Fluminense agora, já tinha vencido o Flamengo. É um time que está alinhado, o time do Atlético. Você pega o Atlético, o Ceará, o Fortaleza e o Bragantino. Do meu ponto de vista, são esses times intermediários citados aqui que podem, de repente, provocar uma surpresa nessa Copa do Brasil. Você acabou de citar aí a grande, a cidade de Nerópolis, né? Que Goiânia faz parte Terra da do grande doce. Nerópolis, né? E o rapaz mandou um alô, aqui já está o Daniel Barbeiro. A barbearia está lotada, todo mundo assistindo o TBC Esportes e realmente Nerópolis vai ganhando cancha assistindo aí o TBC Esportes. E o Ronaldo Cacheta, Evandro. Ronaldo Cacheta é um amigo do pessoal da imprensa. Um abraço para você. Pena que você não seguiu o time do seu pai, Ronaldinho. Vamos só lembrar aqui, seguindo esse mini campeonato carioca que a gente brinca que o Atlético Goianiense está participando. Domingo já tem o Botafogo pela frente, 6h15 da tarde. Recebe aqui no Olímpico o Atlético Goianiense. Se vencer aí, sim, consagra, né? Pois é, que se cuide o Botafogo, porque o Atlético está pronto. E posso falar uma coisa? O Atlético, no meu ponto de vista, é favorito para ganhar o jogo. O time do Botafogo é normal. Eu não vou dizer comum, porque há o respeito pela tradição do Botafogo. Aquela estrela solitária tem uma história de brilho dentro do futebol brasileiro. Mas é passado. O momento é do Atlético. O Atlético está com um time melhor que o do Botafogo. Eu estava otimista e as minhas previsões se confirmaram em relação ao jogo do Atlético contra o Fluminense. Eu continuo com esse otimismo em relação ao jogo contra o Botafogo. O Atlético, ele está com uma maneira de jogar que não é qualquer time que vai suportar. E você vê que um time que tem aquele mais velhinho, Nenê, que tem o Ganso, que tem jogadores mais veteranos, para suportar a velocidade que o Atlético está empregando, não é fácil não. E eles precisam acordar, porque, olha, levando em consideração o último jogo, esse agora contra o Fluminense, o Atlético correu do primeiro ao último minuto. Verdade. O Atlético botou fumaça do primeiro ao último minuto. E o assunto agora é Vila Nova. O Tigrão encerrou hoje a participação para enfrentar o 13 amanhã, às 7h da noite, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E o técnico Bolívar falou o que a gente pode esperar do Vila para esse confronto de amanhã. Acho que precisamos manter o mesmo padrão, precisamos manter um equilíbrio emocional, porque a gente sabe que é difícil enfrentar esse tipo de equipe. Então, acho que o Vila está preparado e jogando dentro de casa a gente não pode desperdiçar pontos, né? Então, vamos fazer de tudo novamente para repetir um bom desempenho, para que tanto ataque e defesa possa manter esse mesmo equilíbrio que vem mantendo, para que possamos conseguir um resultado positivo. Então, gente, será o quarto jogo do Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Já venceu 3, está com 100% de aproveitamento e tem aí a chance de repetir a equipe novamente. Você acha que esse é um ponto forte do Vila para essa partida? Penso que em relação ao futebol que o Vila vem jogando, apenas uma mudança a ser feita na equipe, que é a entrada do Alain Mineiro. Mas é uma questão de tempo, né, de recuperação total na parte física, desde que é, no meu ponto de vista, o jogador tecnicamente mais interessante da equipe do Vila Nova. No mais, não vejo outra razão para mudar o que vem dando certo, até porque o próprio Biancucci, com quem o Alain deve disputar a posição, está jogando muito bem, não compromete. Se não é um craque, é primo do Messi, mas não está comprometendo em nenhum momento. Então, o time do Vila está ajustado dentro daquilo que tem. É um time que conta com a experiência do sistema defensivo e com alguns jogadores do meio para frente que estão muito bem também nesse momento do campeonato da Série C. Evandro, mas você citou a questão do Alain Mineiro, é o que falta para ser titular. Mas seria no lugar do Biancucci mesmo? A gente poderia ter uma dupla Alain Mineiro, mudando um pouquinho o esquema. O Vila que tem jogado desde que o Bolívar assumiu com 3 atacantes, no 4-3-3.
Eu nunca comunguei com aquela ideia de que 2 jogadores de uma mesma posição não podem jogar juntos. Eu vejo o contrário. Para mim, o jogador, se ele é craque, ele tem que jogar. E eu tenho o exemplo disso da Copa de 1970, quando João Saldanha, saudosa memória, iniciou depois para o Zagallo dar sequência na Copa de 70, uma seleção que tinha 5 camisa 10 no ataque. Em todos os clubes dele jogavam. Era o Pelé, o Tostão, o Rivelino, o Gerson, jogaram todos juntos. E o Jairzinho jogava. Aliás, o Jairzinho pisou na bola esses dias, hein? Comentando um jogo do Botafogo na TV Botafogo. Foi horrível, né? Quando ele foi infeliz, né, com aquela onda de machismo, ao julgar o trabalho de uma moça que estava bandeirando o jogo, né, que eu não vou nem falar o que ele falou aqui, porque a notícia já foi muito divulgada. Ele até disse que se arrependeu, mas um cara que foi tão brilhante no futebol brasileiro e é pai do Jair Ventura, o técnico do esporte. Então, naquela época, ele pegou um volante, recuou para jogar de zagueiro, que era o Wilson Piazza, para colocar o Clodoaldo. Então, ele jogou com 2 volantes no mesmo time, jogou com 2 meias esquerdas ali, o Gerson e o Rivelino, que eram da mesma posição. Pelé e Tostão jogaram juntos. Então, não vejo por que não jogarem juntos Alain Mineiro e Biancucci. Se são bons, melhor para o Vila. O que definitivamente não dá para acontecer é 2 pernas de pau juntos. Olha, não coloca não, porque não vai dar certo. Mas 2 craques juntos. E o Biancucci, ele não é só primo do Messi, vamos e convenhamos. Ele marcou um golaço aqui, ele tem feito jogadas, que ele é o Messi do Vila Nova. Temos que entender que, guardando as proporções, ele é, sim, um jogador de alta categoria. Lá, sabia? Hã? Recebeu mensagem. Pelo gol, né? Do Lionel Messi. Não, com certeza, ele é um jogador de alta categoria. Nós estamos falando de um futebol goiano, nós estamos falando dos clubes que ele passou, Vasco da Gama, quantos clubes ele passou, um jogador realmente de qualidade. Então, ele é, sim, um jogador de nível alto. E 2 craques, Alain Mineiro e ele, podem jogar juntos. Sim, senhor. É claro que depende da circunstância do jogo. O treinador sabe muito bem disso. Thaís, amigos, é também importante a gente destacar que o Vila deve repetir a escalação pelo 5º jogo consecutivo. E algo que facilita muito. Todo mundo, o próprio torcedor do Vila vai identificando, vai decorando a escalação, algo que é tão difícil nos dias atuais. E o time do Vila está bem ensaiado, bem entrosado, bem comandado pelo Bolívar. Você decorou? E outro ponto elogiado. Manda para o WhatsApp. Então, vamos lá? Vamos. Fabrício, John Lennon, Rafael Donato, Adalberto e Mário Henrique, Pablo, Dudu e Emanuel Biancucci, Thales, Lucas Silva e o Enan, que é o camisa 9 artilheiro da Bem que equipe. ele falou, todo torcedor decorou. Aí, Rapaz, eu acho que eu vou perder o meu cargo de torcedor nessa aí, porque eu ainda estou tendo um pouco de dificuldade. Outro ponto bastante elogiado no Vila Nova tem sido o sistema defensivo, que tem sido um dos mais regulares, inclusive das séries A, B e C, com uma média de 0,13 gols sofridos como mandante, né? O Vila Nova bastante regular nesse nicho de competição. O Vila só sofreu gols, Thaís, em 2 jogos nesta Série C. Exatamente. Então, E um deles foi horrível, né? Sofreu demais, né? Excetuando aquele jogo lá em Fortaleza, contra o Ferroviário, quando acabou tomando de 4-0, que até o Bolívar já, em algumas entrevistas, usou o termo que foi uma catástrofe, que fugiu mesmo do que tem sido o Vila Nova até no ano e fora a Série B do ano passado, nos últimos anos, o Vila tem apresentado uma solidez defensiva. Dá para a gente ver que é bem posicionado a defesa colorada e um ponto principal que me chamou a atenção nessa entrevista de hoje, concentração. Foi o que fez a diferença nessa derrota lá em Fortaleza, estava 1-0, o time do Vila desconcentrou. E concentração é fundamental para tudo, para nós mesmos. Se viermos aqui para o programa desconcentrados, a gente não vai fazer um bom trabalho. Imagina para um jogador de futebol em alto nível, como é uma competição, um campeonato brasileiro, mesmo que da Série C. Então, diante de tudo que nós falamos aqui, a gente vê um Vila Nova que vai enfrentar um 13, que está ali na vice-lanterna, digamos assim. É obrigação de vencer? É obrigação, porque vai jogar em casa, porque vai pegar uma equipe inferior, que está numa situação pior no campeonato, e principalmente porque dentro daquela pergunta anterior, não dá para saber qual que é o ponto mais forte do Vila Nova hoje, se é a defesa, se é o meio-campo, se é o ataque. São todos equilibrados. O Vila Nova está jogando
com equilíbrio, a defesa dando muita segurança. O goleiro teve um descuido naquele tal de 4, mas todo mundo teve, né? Quem não teve naquele jogo onde se descuidaram? Agora, o equilíbrio do Vila Nova é o ponto forte, tanto na defesa, como no meio de campo, como no ataque. Por isso o Vila tem que vencer o 13. Eu não usaria a palavra obrigação, porque, poxa, será que o outro tem a obrigação de perder? Eu acho que o Vila tem um goleiro e 2 zagueiros que eu acredito serem os melhores da Série C. O Fabrício está jogando demais, o Adalberto e o Rafael Donato são ótimos, são jogadores super importantes no esquema do Vila Nova, mas eu vou fazer um alerta aqui. Cuidado, porque o 13 é um time que vai dar um pouco mais de trabalho que o Imperatriz. O Imperatriz veio para cá como um time quase amador, um time que sequer trouxe calções para os seus jogadores. Então, veio como um time amador. O 13, apesar de ser o penúltimo colocado, é um time que com certeza dará um pouquinho mais de trabalho. O Vila pode até tornar o jogo até mais fácil, porque o Vila teve um pouco de dificuldade no segundo tempo, só foi fazer o segundo gol 36 e aos 45 quase 44, fez o terceiro gol. Então, é favorito? Mas tem que continuar jogando sério da mesma forma, independente da condição em que se encontra o adversário, que é o 13 de Campina Grande. E antes de chamar o intervalo, vou pro recadinho aqui da galera. Ó. Fala, Thaís, aqui é o seu Núbio. Manda um abraço para o Vitor Monteiro. Estou aqui ligado na audiência e abraço para você também. Obrigada aí, seu Núbio, pela audiência. Conhece, Vitor, o seu Núbio? Conheço, sim. É pai da nossa querida Núbia Alves, que hoje é assessora do Vila Nova. A gente acabou apelidando o seu José Alves de seu Núbio. Ah, entendi ser agora por quê. Pai da Núbia. Então, um abraço para ele e para o pessoal que está nos acompanhando. Boa noite, Thaís. Estou aqui assistindo o TBC Esporte com meu irmão, ele é Goiás. Estamos aqui ligados em você sempre, eu e meu irmão Sérgio e o Euler. Abraço para você, Sérgio Euler. Manda um abraço para o Evandro Gomes, o melhor. Obrigado, aí, ó. obrigado. O Novo Mundo também está ligado na gente aqui. Meu amigo Geraldo está lá ligado, acompanhando. Torcedor do Vila Nova doente, Geraldo. Diz que é jogador de futebol, viu? Mas não é não. Não é não, Geraldo. Não vai nessa não. Mas torcedor, você é dos melhores. Amigo também, você é especial. Carlos Chaga Figueiredo mandou aqui. Boa noite, Thaís, sou Vila. Adorei esta semana de retorno do TBC Esporte. Parabéns, tá show. Obrigada, Carlos, pela sua audiência. E o último recadinho, ó, aqui no Senador Canedo estamos assistindo todo dia o programa, tá muito legal. J. Fran da Vila São João. Arrasa, Dragão. Tá aí, gente, recadinhos da galera. Continue mandando, que a gente vai ler mais aqui ao longo do programa. Telefone na tela para você, 99229-8580. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta.